Olá, boa tarde. Hoje em um horário diferente, né? E um assunto bem interessante, né? Como que as redes sociais impactam na saúde mental, né, dos jovens, adolescentes e nós adultos. Hoje em dia, né, as redes sociais elas estão na rotina de todo mundo, né, desde muito cedo. E a gente pensa, né, sobre as redes sociais apenas assim, o celular, né? Só a questão da rede social em si, mas aí eu vou abranger isso, né? Eu vou colocar também a parte de saúde mental com os eletrônicos, né? Não só a rede social afetando a saúde mental dos jovens, mas assim, a televisão, né? As mídias no geral. Mas as redes sociais, a internet, ela tem papel infelizmente, né, fundamental em sérios casos de depressão. Por quê? Né? Nós vamos falar por vários motivos, né? Os cuidados que a gente tem que ter, né, com os nossos filhos pequenos, os nossos filhos adolescentes e conosco mesmo, né? O policiamento conosco, né? Sobre essa questão de saúde mental e o excesso das telas, né? Eu acho que assim, a prevalência, né, de depressão, casos de ansiedade por conta das redes sociais, ela é muito pela facilidade, né, que se tem hoje em dia do contato com as redes sociais, com a televisão, o celular, né, tá à mão ali o tempo todo para a maioria das pessoas. E esse costume de ter o celular cada dia mais cedo, né? Cada dia mais jovem, cada dia mais criança, tendo o uso das redes sociais. Já atendi crianças, né? Assim, de 10 aninhos, que totalmente viciadas na rede social, sendo influenciadas por coisas negativas dentro das redes sociais, com um nível de ansiedade extremo, geralmente causado porque um uso sem policiamento, sem revisão, né, sem supervisão, a mãe às vezes trabalhando muito, tendo uma rotina muito acelerada, muito complexa, não consegue ter tempo para essa criança, então coloca ali nas redes sociais ou na televisão, na frente dos desenhos ou do YouTube, que geralmente, né, por exemplo, no YouTube, que tem ali o botãozinho de passar para frente, nas redes sociais também o dedinho ali tá o tempo inteiro mudando, então é uma descarga de adrenalina, uma descarga de serotonina, de sensação de prazer, de sensação de, né, de saciedade o tempo inteiro, tá, tudo tá sendo bom para mim o tempo todo, né, nos faz pensar que tudo aquilo ali é muito bom. E ao mesmo tempo, a gente vê que não é necessariamente tão bom assim. Existem assuntos muito sérios dentro das redes sociais que não é tratado, né, pela maioria das pessoas. Então, existem jogos, por exemplo, né, hoje em dia as crianças também estão muito nos jogos. Existem jogos que influenciam essas crianças à violência, ao crime. Cecília, mas se tiver uma base forte, ok, realmente. Mas e as crianças que são entregues a esses joguinhos e que elas não recebem a orientação dos pais quanto aos perigos de alguns desafios, né? Então, assim, já tiveram desafios em jogos ou em vídeos do YouTube, por exemplo, que levavam à tentativa, né, de contra a própria vida. Então, assim, existem na rede social não só o ponto positivo, né, de estar ligado com outras pessoas, de pessoas à distância. É um ponto positivo maravilhoso. Você consegue, através da internet, das redes sociais, né, adquirir conhecimento, adquirir vários tipos de cursos e aperfeiçoamento. Só que, sério mesmo, a criança, ela não tá ligada em aprender alguma coisa na internet, né, de bom. Ela tá ali querendo se distrair, porque ela não tem, às vezes,
a conexão, né, ali com os cuidadores. Então, muitas vezes a divulgação de conteúdos, né, impróprios dentro dos desenhos que eles já assistem, isso é perigoso. A interação com outras pessoas, e aí às vezes, né, adultos disfarçados de criança em joguinhos, por exemplo, é um risco, né? Então, tudo isso tem que ser conversado com o filho antes, né, de permitir. Tem que ter supervisão o tempo todo, para que não seja, né, levado. E quando é adolescente, né, que às vezes ali se tranca no quarto e aí leva às vezes a problemas mais sérios. Por quê? Porque existem, né, os casos muito, né, de cyberbullying, né, que são os bullying ali, os comentários maldosos, né, dentro das redes sociais, às vezes as críticas excessivas, às vezes a uma foto que a pessoa coloca, vem um hater, né, que eles falam, e coloca um tipo de comentário ou alguma coisa mais séria mesmo, assim, de crítica ou de bullying mesmo, né, efetivamente. E essa pessoa, às vezes, ela não tá preparada para esse tipo de comentário, ela não tá preparada para ser criticada. Então, o que a gente precisa? A gente precisa preparar esses jovens, né, para que a autoestima deles esteja tão boa, mas tão boa, que independente do comentário que surgir dentro das redes sociais, isso não afete eles. Então, por exemplo, se eu coloco um vídeo meu e alguém faz um comentário insinuando algo, um comentário maldoso, algum comentário que não diz respeito a mim, eu preciso entender que aquilo não é sobre mim. É provavelmente sobre a insatisfação e a miséria que a pessoa vive emocionalmente. Então, eu preciso, né, preparar essas crianças, esses jovens, para esse mundo cibernético, vamos dizer assim. E existem pesquisas mostrando, né, que 90% dos jovens brasileiros de 15 a 24 anos, eles utilizam as redes sociais. E eu falo que isso é uma estatística do IBGE de 2020. Imagina, 2020 a 2025, esse número provavelmente já aumentou muito. E a idade também aumentou muito, porque existem muitas crianças, né, muito novinhas já com acesso ao celular, muitas vezes sem necessidade. E existe, né, esse uso excessivo das redes, essa dependência, esse vício nas redes, nos jogos, que podem levar realmente a essas complicações, né, de ansiedade, depressão. E o tratamento para desintoxicação de rede social, ele é sério, é realmente assim, você tem que ir fazendo tratamento para ansiedade para poder desviciar essa pessoa, né, para diminuir esse vício. E dentro das redes sociais também existe muito as comparações, né, mas eu vou primeiro ler um trecho da Bíblia que eu separei, porque a gente está, né, focado também para ver ensinamentos sobre depressão, sobre ansiedade, sobre essas questões mentais dentro da Bíblia, né? Em Romanos 15, versículo 13, que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, assim, é como se a gente precisasse o tempo todo estar conectado, como se não, a gente precisa estar conectado o tempo todo, né, ao Espírito Santo de Deus, para que a gente consiga o mais possível, né, estar saudável emocionalmente, estar saudável fisicamente. E essa questão de estar saudável, ela vem também de muita comparação, né? A vida do outro na internet, ela tem
um ar de que é muito bom, de que a vida da pessoa é muito boa, né? É muito, assim, muito melhor, é muito mais fácil conquistar as coisas vendo a rede social do outro. Porque aqui eu já falei algumas vezes sobre isso, né? Na rede social a gente mostra as partes que a gente acha que pode ter o outro, né? Você não vai ficar colocando o tempo inteiro sobre as suas dificuldades, os seus dramas, as suas questões mais difíceis. Então, é como se fosse um filme que se contada a história por partes, né? A gente tira a parte boa e coloca ali, tira a parte boa e coloca ali. Então, não necessariamente, por exemplo, algumas pessoas, alguns influenciadores, e eu me incluo nesses, eu coloco partes de perrengues, né? Na maternidade, de perrengues no dia a dia. Por quê? Para poder as pessoas entenderem que a vida na rede social, a vida das pessoas, ela é comum, é como a de vocês, é como a minha, é como a do coleguinha ali, é como a do vizinho. Existem várias questões em todas as pessoas têm, né, dificuldades. Então, assim, por exemplo, tem histórias e mais histórias, por exemplo, de pessoas que sofreram assédio, né, moral ou enfim, dentro da rede social, e que esse assédio, né, levou a uma depressão, levou a um estado de tentativa mesmo de tirar contra a própria vida, porque não estava suportável, não estavam suportando aquela sensação de ser menor, de ser inferior, né, de não ser tão bom quanto o fulaninho lá da internet que eu vejo, né, com aqueles carrões, com aquelas mansões. Então, assim, hoje em dia as pessoas estão ficando ricas, alugando casas e carros para mostrar como ficar rico. E aí a gente tem que entender o que é real e o que é imaginário. O que é mentira e o que é verdade. Ah, mas tá tudo bem, né? A pessoa fazer de conta que é pra poder ficar. Aí vai de princípios, né? Vai dos princípios de cada um. Eu não concordo com esse tipo de influência, né? Porque é uma influência que não é verdadeira, não é uma influência real, né? Então, por exemplo, é a mesma coisa de eu vir aqui e, por exemplo, ontem fui na feirinha, tomei uma cerveja sem álcool, porque eu só tomo bebida sem álcool, não tomo bebida alcoólica. Aí tomei uma bebida sem álcool e postei. Aí vamos supor que alguém vira pra mim e fala assim: não, Cecília, mas faz a propaganda pra mim da minha cerveja, ou faz a propaganda pra mim do Campari. Cara, eu não vou fazer. Ou até lojas, né, uma loja de roupas, sei lá, de roupa íntima. Eu uso roupa íntima? Eu uso. Mas não né, assim, não vou aparecer de roupa íntima. Então, assim, existem coisas que a gente precisa dizer não pra gente continuar tendo a nossa essência, né? O dizer não, ele não é a coisa mais fácil do mundo. Apesar de que para algumas pessoas é super tranquilo, mas o que eu mais vejo dentro de consultório é pessoas adoecendo sem conseguir falar não, né? Eu acho que isso é até um tema para a próxima live, né? Como dizer não, como aprender a dizer não, né? E aí, como aprender a dizer não para os filhos? Como tirar esses filhos do excesso de telas? Dizendo não. Ah, mãe, mas eu fiz as tarefas todas. Deixa eu jogar. Não, mamãe, mas olha, eu tirei nota boa. Deixa eu jogar. Então, assim, precisa ser estipulados horários. É necessário você ter regras, principalmente igual eu tenho, os meus ainda são pequenos, né? Então, assim, estipular horários, estipular tipos de rede social. Rede social não, que eles nem têm.
tipos de perfis no YouTube que eles podem assistir. Esse aí, por exemplo, você tá por perto, passando de vez em quando, começou, sei lá, com xingar, com alguma coisa que não quer, olha, esse fulaninho aí eu não quero mais que você assista. Quando você vê o vídeo dele, você pula. E os seus filhos obedecem? Sim, eles obedecem. Muitas vezes eu pego eles em um outro, né, um outro, você tá assistindo esse menino de novo. Aí eles falam assim, uai mamãe, mas aquele era o fulano, esse aqui é o ciclano, né? E aí a gente olha, então esse aí também, você vê que ele tá falando coisas, você acha que isso é certo? E como que eu consigo mostrar pra eles que é certo ou errado? Com a Bíblia, né? Com os mandamentos, com o que Deus tem pra nós, né? Porque se eu não tenho uma base forte, se eu não tenho um fundamento para ensiná-los, como que eu vou dizer para eles que tá certo ou que tá errado? Outra coisa é, se eu fico nas redes sociais o dia todo, qual é a moral que eu vou ter para dizer para eles que eles não podem ficar na rede social o dia todo? Por exemplo, eu trabalho com a rede social, né? Eu faço a live, eu posto, eu faço post, eu tenho que comentar, eu tenho que responder. Pessoas me mandam no direct para marcar consulta, para fazer agendamento. Então, eu preciso interagir para poder eu conseguir continuar tendo pessoas, né, no meu perfil ali. Mas existe o excesso. E se eles me veem em excesso, eles acham que é normal, né? Então, por que, mamãe, que você fica o dia todo? E é um tipo de policiamento para nós, né? Será que eu não tô ficando muito e por isso ele também tá querendo ficar muito? Por que eu não pego um livro e vou ler? E vou, né, ter mais conhecimento a respeito de algumas outras coisas? Existe uma grande propaganda, né, uma propagação de que a internet é muito boa, de que as redes sociais são maravilhosas. Por quê? Porque existem muitas comunidades, existe o networking. Só que o que isso leva? Isso leva ao isolamento social, né, ao contato gente com gente. Tem gente que prefere estar nas redes sociais, estar nos grupos de WhatsApp, do que estar no convívio com outras pessoas. Tanto é que tá tão sério isso e tá tão real isso, que você chega num restaurante e dá uma observada, coloca o seu celular, deixa dentro da bolsa, coloca o seu celular em cima da mesa e dá uma observada ao redor. Tá assim, mesa com 5 pessoas, 6 pessoas, cada um no seu celular, cada um no seu mundo ali. Às vezes até eu lembro de um casal, né, de namoradinhos, assim, uma gracinha, os namoradinhos novo e tal. E já tem muito tempo isso, acho que uns 10 anos atrás, ou mais. Conversando pelo celular. Estavam no mesmo ambiente, ao invés de conversar pessoalmente, conversavam pelo celular. Então, assim, beleza, você fazer isso em alguns momentos que, olha, preciso ir embora, né? Vamos embora, marido, vamos embora. Acho que pode ser válido, sim. Porém, assim, a conversa, ela precisa ser ali presencial, verbal. Eu vejo muito afastamento de casais por conta das redes sociais, por conta de jogos, por conta de televisão. Então, assim, televisão no quarto, pra quê? Não precisa. Mas eu gosto de chegar e deitar pra assistir a novela, o jornal, a série e tal, tem no meu quarto. Ok, tem no seu quarto? Então, faça combinados entre o casal, né? Olha, fulano, então, beleza, então tá hora, vamos desligar? Ou então, tal dia e tal dia a gente pode assistir até mais tarde, mas se não, a rede social, o celular vai tomando espaço dentro da cama, vai tomando espaço dentro da companhia, dentro das conversas. Então você tá conversando, né, com o parceiro e de repente ele tá ali
só no telefone. Aí você tá contando uma história, você tem que parar de 10 em 10 segundos para poder atender uma ligação. Ah, mas tá trabalhando. Tá trabalhando, mas assim, você precisa ser prioridade também. A sua esposa, o seu marido precisa ter prioridade na sua vida. Então, se você está próximo, né, do parceiro, da parceira, tente deixar um pouquinho o celular de lado. Tente mostrar que, olha, nós estamos muito no celular, nós estamos nos afastando um do outro. Você não acha que a gente poderia, né, chegar dentro do quarto, deixar o telefone carregar e ficar cada um, nós dois conversar, nós dois termos nosso momento ali, né, sem ser só o momento do amor ali, né, da relação sexual, ser uma volta da conexão para ter paixão novamente, né? Então, assim, muitas vezes eu vejo pessoas com muito afastamento, né, do parceiro por conta do celular. O celular, a televisão e as redes sociais e os joguinhos tomando espaço dentro do relacionamento. Tem mais tempo para rede social do que para o marido. Tem mais tempo para outras atividades do que tem para o marido. É normal ter mais tempo no trabalho do que com o marido? Sim, né? É normal, é comum. Todo mundo tem que trabalhar, né? Geralmente a gente trabalha mais do que está ali com os parceiros. Porém, na hora que está com o parceiro, tempo de qualidade é um tipo uma forma de aumentar a libido. Hoje mesmo eu ainda estava vendo o story de uma ginecologista maravilhosa lá de Mineiros, que ela estava num congresso de ginecologia obstetrícia e ela falando sobre a diminuição da libido, né? Quais os fatores estão desencadeando a diminuição da libido? E um dos fatores é o excesso de telas, o excesso de rede social que afasta o casal. Então, assim, diminui aquele relacionamentos longos, tem o momento da paixão, depois ele já vai ficando ali no amor, do gostar um do outro, do convívio. Porém, para a gente continuar tendo libido, principalmente a mulher, ela precisa da troca do relacionamento. Eu preciso dizer para o meu parceiro o que está faltando. Eu preciso dizer para ele que é importante para mim o convívio fora da hora do ato em si, né? Então, é importante a gente estar ligado que não é só sobre a rede social, ela só faz mal porque a gente fica ali muito tempo, fica mais ansioso porque tá girando a tela ali. Não, a rede social, ela tá ocupando espaços dentro de relacionamentos, tanto homem, mulher, marido e mulher, quanto familiar, né, pai, mãe e tudo, e os filhos, né? Às vezes aproxima, quem está distante, aproxima, maravilhoso, a rede social ela aproxima muito as pessoas que estão longe, porém, quem está perto e está o tempo inteiro nas redes sociais, está o tempo inteiro no telefone, mesmo quando tem um tempo, né, para a família, para o marido, para a esposa, para os filhos, esse tempo de qualidade é necessário você ter, é necessário você tirar para ter o convívio, para que seja pegar o filho no colo, abraçar, fazer um carinho, perguntar como que tá na escola, como que tá se sentindo. Marido e mulher deitam do ladinho do outro, passa a mão na cabeça, faz carinho. A gente é importante, na época de namoro, a maioria fazia isso. E por que não? Que depois de, sei lá, 2, 3, 5, 10, 20 anos juntos, por que não existe? Né? Então, quando você, né, que às vezes tá assim, nossa, realmente parece que tá meio afastado mesmo, por vários motivos, né? Às vezes por discussões, às vezes por problemas financeiros, problemas familiares, problema com a tia, com a sogra, com a mãe, com a avó, sei lá, né? Pode ter interferência no relacionamento. E aí é importante a conversa
e reaproximação. A reaproximação, ela é necessária. É claro que não no momento da raiva, né? Assim, deixa a raiva passar, mas deixa passar, né? Não fica guardando ela pra sempre, né? Eu sou assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Eu vejo muito importante, né? Essa mudança, né? Abrandar dos sentimentos, né? E em Salmo 56, versículo 8, diz assim: conheces bem todas as minhas angústias, recolhes minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registre cada uma delas. Então Deus sabe exatamente, né, das nossas aflições, dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas dificuldades. E dentro disso, Deus sabe, mas o seu parceiro não. Então, muitas vezes é o seu parceiro que está causando algumas angústias. Converse, sente, né, e explique. Com o filho, você percebeu que são as redes sociais que estão atrapalhando o desenvolvimento escolar da criança, ou alguma alteração muito grande de humor. Gente, o que eu tenho, eu vejo até em casa, até com os meus filhos. Por exemplo, no final de semana eu deixo jogar o joguinho deles. Tem joguinho de corrida, tem joguinho de briguinha, tem joguinho de tiro? Tem. É errado, Cecília, você não pode deixar. Ok, tá bom. Tem algumas coisas que realmente eu acho que eu tenho que evitar, eu tenho que não deixar. Algumas coisas eu deixo pouco e previno, enfim. Eu acho que tudo são balanças, né? A gente vai colocando nas balanças e vai vendo o que dá certo. A partir do momento que a gente percebe, né, dentro de casa, por exemplo, o filho com uma irritabilidade maior, o adolescente, né, mais irritado, mais respondão, com algumas características emocionais que não são naturais daquele indivíduo, né, daquele filho, daquela filha, ou até o esposo, ou até você, né, se percebe mais irritada, tudo tá irritado. Por quê? Porque as redes sociais, elas são tão viciantes que quando a gente sai delas pra ter que viver o mundo real, tipo lá eu tava tendo adrenalina, eu tava tendo serotonina, eu tava tendo ocitocina, tava tudo bom, né? Estavam todos os hormônios maravilhosos funcionando perfeitamente, eu tava super alegre, super feliz. Quando eu venho pra realidade, eu tenho que lidar com o filho que tá, né, teimando, eu tenho que lidar com o marido que tá reclamando de alguma coisa, ou eu tenho que lidar com a esposa que tá passando por alguma dificuldade. Então, é estressante, libera cortisol, e aí eu fico mais estressada, eu fico mais irritada. E aí é a gente que precisa perceber na gente, e aí se a gente perceber no outro também, ligar sinais de alerta, né? A partir do momento que as redes sociais estão interferindo no nosso emocional, a gente tem que estar ligado, porque pode vir a ansiedade, pode vir a depressão através do excesso de telas, tanto televisão quanto computador, joguinho, rede social, né? Então todas as redes, elas podem acontecer de nos levar a uma doença mental, a uma doença emocional pelo excesso, né? Então tudo que é demais passa, tudo em excesso pode ser mal, pode prejudicar, né? Tem uma outra passagem que eu quero ler com vocês, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Deus, em toda a tua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Jesus Cristo. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um alicerce firme. A ele seja o poder para sempre. Amém. Às vezes a gente vai passar por alguns momentos de tristeza, de depressão, de dificuldade, né? E só em Deus nós vamos encontrar o alicerce firme para a sustentação da nossa saúde emocional. Não há outro método, outra forma a se curar do que essa fé
inabalável, saber, ter certeza que tudo dará certo, né? Independente do que for que você esteja passando, né? Seja uma doença física, mental, emocional, um problema financeiro, uma dificuldade no relacionamento, não importa. O que importa é que em Deus encontramos paz e alegria. Só que muitas vezes, mesmo a gente buscando a Deus, nós continuamos sofrendo com o dia a dia. E, por exemplo, nas redes sociais, a gente não tem sofrimento. Assim, existem algumas notícias ruins e tudo, mas assim, a maioria das pessoas coloca só a parte da vida que é boa. E a gente compara com a vida do outro e pensa assim, nossa, a fulana é super bem sucedida. Ah, o fulano, ele tem um relacionamento maravilhoso com a esposa dele. Ah, o fulano, não sei o quê. E aí, você não sabe da missa metade, né? E não sabe das dificuldades que cada um enfrenta. Só que não é o que acontece com você. Isso eu falo muito em consulta. Não é o que acontece com você. É o que você faz a partir do que está acontecendo com você. Porque, por exemplo, se eu passo por uma dificuldade e eu escondo debaixo da minha cama, aquela dificuldade ela vai crescer. Então eu falo assim sempre, você pega o problema, coloca ele no tamanho dele, então você põe ele lá, pequeno, para você conseguir olhar para ele do tamanho que ele realmente é. Tem gente que não, tem gente que usa a imaginação, o pensamento, a preocupação para fazer isso aqui com ele, ó. Ele fica gigante em cima da gente, como se ele fosse o problema mais absurdo do mundo, irresolutível, ele não tem solução, ele não tem cura, ele não tem jeito mais, né? Tipo assim, não tem solução. Quando você faz isso com o problema, ele vai ficar maior do que ele é. E quando eu vou começando a colocar ele do tamanho que ele realmente é, mesmo que ele seja gigante, eu coloco ele na medida que, se para Deus tudo é possível, então tem uma solução para esse problema mesmo, ele sendo um problema gigantesco. Então você vai colocar esse problema do tamanho que ele é, você vai começar e você pode até fazer um trabalho bem assim, você coloca uma folha de papel em branco, você coloca uma bolinha, escreve o nome do problema, seja ele contas, financeiro, ou seja ele problema no relacionamento, enfim, o que for que você estiver passando, você vai colocar ali o nome e você vai criar algumas setas para soluções deste alvo. Por quê? Porque quando você visualiza ele do tamanho que ele realmente é e você coloca soluções para ele, você consegue ir melhorando aos poucos as possibilidades e visualizando possibilidades de sair dele. Porque a partir do momento que você coloca ele aqui, nossa, e se acontecer isso? Porque geralmente quem tem uma tendência a ser mais ansioso tem uma tendência a fazer assim, pega o problema do tamanho que ele é ali, aí ele vai aumentando, e vai falando assim, mas meu Deus, esse problema, ele pode levar a isso, pode levar aquilo, só as coisas ruins. E aí você vai crescendo vai crescendo as dificuldades e, eu não dou conta de resolver, eu não sou capaz, eu não dou conta, esse problema só Deus mesmo para resolver. Ok, tem coisas que realmente só Deus para resolver e Ele é bom o suficiente para resolver qualquer tipo de problema nosso. Porém, se eu não confiar nele, se eu não entregar para ele, se eu quiser ter o controle o tempo inteiro de tudo e ficar pensando nele muito tempo, ele vai crescendo, ele vai aumentando e vai piorando. E as redes sociais, elas são um gancho para a gente ou apagar isso um pouco da nossa mente, e é o que nos leva ao vício, porque ali tá legal, a rede social tá bonitinha, tá legal, eu tô gostando, não tá me fazendo sofrer, né? E para algumas pessoas, a rede social ainda faz piorar, faz agravar. Por quê? Faz sofrer mais. Porque é um começar a ver sempre a vida do outro como melhor do que a minha. E aí, quando é de autoestima, o problema, né? A origem do problema é a autoestima, a rede social me faz piorar. Então, você precisa entender qual é a origem
da depressão, qual é a origem da ansiedade, para que quando você entra na rede social, por exemplo, e você começa a se sentir mais angustiado, mais irritado, mais acelerado, mais ansioso, mais depressivo, mais triste. Quanto mais triste fica, é porque provavelmente tem alguma coisa a ver com a autoestima. E às vezes você vendo o outro sempre melhor, sempre bem, sempre, né, fluindo, sempre se dando bem, você começa a comparar com você e, nossa, na minha vida tem um monte de problema, nossa, na minha vida não é assim. Por que na minha vida não é tão fácil assim? Porque você não tá sabendo exatamente o que tá acontecendo na vida do outro. Porque a partir do momento que você vê na perspectiva do outro, muitas vezes você fala assim, nossa, minha vida é até boa, eu nem tenho tanto problema assim, né? Eu tô saudável, né? Eu tô tranquila, eu tô bem, eu tô ok, tá tudo bem, vai dar certo. Agora, tem muitas vezes que a gente compara e pensa, não, a minha não tá legal, a minha vida não tá boa. E a partir do momento que você leva para esse sentido de que a sua autoestima não tá boa e você piora nas redes sociais, você precisa de afastar de lá. É como se fosse um vício que você precisa largar, né? Então, a rede social, ela tem sim esse risco, né, de nos levar a uma piora nos quadros mentais, né, tanto da ansiedade, depressão, pânico, né? Então, é importante a gente se policiar, a gente tá de olho nos filhos, a gente tá de olho nas pessoas, né? Boa tarde. Nas pessoas que estão ali à nossa volta, porque muitas vezes a gente mesmo não consegue identificar. Às vezes o outro que dá um toque em nós, né? Fala assim, olha, você não acha que você tá exagerando no uso do telefone? Olha, você não acha que você tá exagerando na televisão? Às vezes tem casos de pessoas que chegam em consultório. Às vezes a esposa fala assim, meu marido, ele fica até tipo 4 horas da manhã lá dormindo no sofá, chega, vai assistir televisão, dorme lá, fica lá, aí de madrugada vem pra cama. Ou então nem vem, passa a noite lá, tipo assim, tá tudo bem no relacionamento, mas não tá, né? E aí esse relacionamento, ele vai ficando, né, cada vez pior. Então não é só sobre rede social, não é só sobre YouTube, Instagram, é sobre todos os tipos de tela, todos os tipos de distração, né? E existem tantos tipos, né, de distração que nos tira da vida real, que é importante a gente estar atento a nós e ao outro, porque se a gente tá vendo que o outro está demais, a gente pode, né, como mãe, por exemplo, ou como esposa, ou como marido, ou como filho, inclusive, né, dizer, olha, eu tô achando que você tá demais na rede social, você não acha que está em excesso, está exagerado, né? E muitas vezes a gente não consegue, né, realmente se enxergar. Hoje eu fiz esse link, né, entre rede social e a saúde mental. Na nossa vida, na nossa rotina, está muito, muito, muito frequente, né, essas doenças mentais mesmo por conta do abuso das telas. E eu trouxe, né, lá no início as pesquisas, tudo mostrando, né, como que está. Vou tentar gravar, deixar gravado para quem quiser assistir inteira a live. E amanhã eu volto. Amanhã provavelmente vai ser da parte da tarde novamente. Eu fico de avisar vocês o horário certinho. E na segunda-feira provavelmente volta o horário normal de 9 horas da manhã. Todos os dias, às 9 horas da manhã, eu venho aqui conversar um pouquinho com vocês, né? Pelo menos por um tempo a gente vai fazer isso. Enquanto eu estiver realmente dando conta da dinâmica em formar, né, ali o material para
pra gente conversar aqui. As pessoas me mandam no direct, então se vocês tiverem interesse, né, de me mandar no direct algum assunto que faz sentido pra você, eu faço a live de acordo às vezes com o que vocês estão me pedindo. E isso favorece realmente para outras pessoas, porque às vezes o que você gostaria de ouvir é válido para outras pessoas também. Muito obrigada a todos que passaram por aqui, né? Hoje a gente teve várias pessoas, né, simultâneas em alguns momentos. Agradeço a todos que às vezes entraram, assistiram um pouquinho que deu, e todo mundo também que está assistindo no gravado. Agradeço muito. Faz uma diferença muito grande, principalmente quando vocês enviam, né, para outras pessoas comunicando que tá tendo a live, porque aí o alcance aumenta. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus, um bom final de semana. Bom final de semana também, Rosa. Fiquem com Deus.